Oi, tudo bem? Meu nome é Michele, eu estudo na São Judas, na unidade da Moca, e eu tô no 4º semestre de Pedagogia. Cá estou eu mais um dia para dar uma aulinha de português, gramática, e a aula de hoje eu vou falar algumas dicas da língua portuguesa, que eu garanto que vão ser bem úteis. O primeiro assunto que eu vou falar é sobre o uso dos porquês. Tem bastante gente que ainda não sabe quando usa cada um, e tem gente que já aprendeu e mesmo assim não sabe como que usa. Então, eu vou tentar deixar o mais simples possível, começando pelo porquê junto, sem acento. Esse porquê, ele é utilizado para dar uma explicação, para indicar uma causa de algo. Então, a gente pode até substituir ele por pois, que vai continuar o mesmo sentido a frase. Por exemplo, eu não pude comparecer à festa porque estava doente. Então, eu não pude comparecer à festa, pois estava doente. Eu tô dando a explicação do porquê eu não fui à festa. Por isso que a gente usa o porquê junto, sem acento. O próximo é o porquê junto com acento. Esse porquê, ele significa motivo, razão, e ele sempre vem acompanhado de um determinante. Por exemplo, o porquê de eu estar assim, eu não sei. O próximo é o porquê separado com acento. Esse porquê, ele significa por qual motivo. E ele sempre vem quando tem uma pausa na frase, seja por uma pontuação, enfim. E um exemplo disso é: você fez isso comigo. Por quê? Então, você fez isso comigo, vírgula, por quê? Então, a gente usa, nesse caso, o porquê separado com acento. E o último porquê que eu vou falar é o porquê separado sem acento. Esse porquê, ele pode ser substituído por pelo qual ou por qual, e ele também pode ser utilizado para introduzir uma pergunta. Por exemplo, o motivo por que eu não fui à festa, não contei para ninguém. Então, se eu substituir esse porquê dessa frase por pelo qual, não vai perder o sentido e vai ficar a mesma coisa. O motivo pelo qual não fui à festa, não contei para ninguém. O próximo assunto que eu vou falar é a diferença do uso do de mais junto e do de mais separado. O de mais junto é um advérbio de intensidade. Então, a gente usa quando algo é exagerado, quando tá em excesso, sabe? Por exemplo, minha cara está inchada, chorei demais ontem. Que significa que eu chorei muito, muito mesmo. E o demais separado é o oposto de menos. E ele serve para quantificar alguma coisa. Por exemplo, eu preciso de mais carinho. Então, se a gente utilizasse o oposto, eu preciso de menos carinho. Então, é por isso que a gente usa demais separado nesse caso. Agora eu vou falar um pouquinho da diferença do uso do faz e do fazem. A gente usa o faz para algo que já passou, um tempo que já passou, e o verbo, nesse caso, ele é impessoal, ou seja, ele não concorda com o sujeito, porque o sujeito é inexistente. Por exemplo, faz dias que não durmo bem. Nesse caso, a gente não usa o fazem, a gente usa o faz mesmo. O fazem a gente usa quando o sujeito ele é explícito, quando ele aparece na frase. Por exemplo, eles fazem aniversário juntos. Ou seja, o sujeito aparece explicitamente na frase. No caso, o sujeito é eles. Por isso que a gente usa o fazem ao invés do faz.
porque o verbo tem que concordar com o sujeito nesse caso. Agora, o próximo assunto que eu vou falar é um erro que eu mesma cometo no dia a dia, e eu tenho certeza que muitos que estão assistindo talvez não saibam que isso é errado e falem no dia a dia também. Quando eu falo entre eu e você, essa frase tá errada, porque o correto seria entre mim e você. E por que tá errado utilizar o eu nesse caso? Sempre depois de uma preposição, a gente não pode usar um pronome pessoal reto, que no caso seria eu. A gente tem que usar o mim. Então, tá errado do mesmo jeito quando a pessoa fala, pra mim fazer tal coisa. Os dois estão totalmente errados. E o correto seria para eu fazer tal coisa entre mim e você. O próximo assunto vai ser sobre o uso de mas e mais, que eu tenho certeza que muita gente ainda tem dúvida, porque eu vejo esse erro sendo cometido com muita frequência. O mas sem o i é uma conjunção adversativa. E a gente pode substituir o mas por porém. Por exemplo, estava frio, mas esqueci meu casaco. Estava frio, porém esqueci meu casaco. Toda frase que você conseguir substituir o mas por porém é mas sem o i. O próximo assunto que eu vou falar é a diferença do uso do em vez de e em vez de. O em vez de significa o inverso. Então, é quando duas coisas se opõem na frase. Por exemplo, ao invés de deixar tudo jogado, guarde tudo. Então, o que se opõe aí? Tudo jogado e guardar tudo. O em vez de, ele pode significar, nesse caso, em lugar de. Por exemplo, eu preferiria ir à festa ao invés... O próximo assunto que eu vou falar é a diferença do uso do ao invés de e do em vez de. Ao invés de significa o inverso, é o oposto de algo. Por exemplo, ao invés de deixar tudo jogado, guarde tudo. O que é o oposto nessa frase? Tudo jogado e guardar tudo. No caso do em vez de, a gente usa mais com significado de em lugar de. Por exemplo, eu preferi ir à festa em vez de ir ao bar. Nesse caso, pode até parecer que dá para usar o invés de, mas os termos festa e bar, eles não são opostos. Por isso a gente usa em vez de. Porque se eu substituir também em lugar de, não perde o sentido. Eu preferi ir à festa em lugar de ir ao bar. A próxima dica vai ser para as palavras terminadas em el. El com U e el com L. Quando a gente fala troféu e quer falar no plural, como que ficaria? Troféus ou troféis? Quando a gente fala pastel, a gente deixa no plural e fica pastéis ou pastéis. Quando a palavra termina em EL, fica eis. Então, se for pastel, vai ficar pastéis. Quando a palavra termina em EU, vai ficar eus. Então, ao invés de troféis, fica troféus. Bem simples. A próxima dica da língua portuguesa que eu vou dar é sobre o uso do senão junto e do senão separado. O senão junto, a gente pode substituir por a não ser. Por exemplo, não fiz nada senão assistir TV. Não fiz nada a não ser assistir TV.
Então, sempre que der para substituir o senão por a não ser, é o senão junto. O senão separado, a gente consegue substituir por caso não. Por exemplo, se não chegar a tempo, você se atrasará. Caso não chegue a tempo, você se atrasará. Então, quando der para substituir por caso não, o senão é separado. O próximo assunto vai ser um assunto muito simples, mas eu vejo muitas pessoas utilizando errado, que é o mal com L e o mal com U. É muito simples e é só você pensar que quando você for usar o mal com L, o oposto do mal com L é bem, ou seja, eu estou mal hoje. Mal com L, porque o oposto seria eu estou bem hoje. O mal com U é o oposto de bom. Então, aquele homem é mal. Aquele homem é bom. Por isso que a gente utiliza o mal com U. Agora eu vou falar um pouquinho do uso do perda e do perca. O perda, ele é um substantivo. Então, por exemplo, estar com você é uma perda de tempo. Então, a gente usa, nesse caso, o substantivo, porque o verbo é estar. O perca é um verbo. Então, por exemplo, não perca seu tempo comigo. Nesse caso, o perder é o verbo. O próximo assunto é quando utilizar o A normal e o A com H, relacionado ao tempo. A gente utiliza o A com H para algo que já passou. Por exemplo, fui viajar há alguns dias atrás. Nesse caso, o A é o com H. Se a gente fosse utilizar o A, somente a letra A, seria no futuro. Por exemplo, irei viajar daqui a 5 dias. Então, esse A seria o A, somente a letra, mas para indicar algo que ainda vai acontecer. Agora eu vou falar de viagem. Viagem tem como ser escrito com G ou com J. Quando a gente escreve viagem com G, a gente está se referindo ao substantivo viagem. Então, fiz uma viagem mês passado. Nesse caso, é viagem com G. Quando eu colocar com J, eu estou me referindo ao verbo viajar. Então, espero que eles viajem bem. Nesse caso, é viajar com J. Agora, uma das últimas coisas que eu vou comentar é o traz com S e o traz com Z. O traz com Z é uma conjugação do verbo trazer. Então, quando eu falo, ela traz alguma coisa, tô falando de trazer até mim. Quando eu falo traz, eu tô falando de atrás de algo. Por exemplo, ela olhou para trás e me viu. Então, é para trás. E como um bônus, eu quero deixar bem fixado essas palavrinhas aqui, que eu já vi muitas pessoas usando, e elas não existem de jeito nenhum. Primeiro é seja e esteja. Não existe seja e nem esteja. Existe apenas seja e esteja. E menos e menos. Não existe menos de jeito nenhum. Só existe menos. Independente do que for, independente da frase, sempre vai ser menos. E também que obrigado e obrigada, muita gente utiliza errado. Obrigado é para homem, obrigada é para mulher. Independente da frase, independente de qualquer coisa. Se você é mulher, você utiliza obrigada. Se você é homem, obrigado. E é assim
que eu me despeço. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado.